nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora, há muitos anos, conta eu 17, ela 30. Era noite de Natal. Havendo ajustado com o vizinho irmos à missa do galo, preferi não dormir. Combinei que eu iria acordá-la à meia-noite. A casa em que eu estava hospedado era do escrivão Menezes, que fora casado em primeiras núpcias com uma de minhas primas, a segunda mulher, Conceição, e a mãe dessas acolheram-me quando vim de Mangaratiba para o Rio de Janeiro, meses antes, a estudar preparatórios. Vivia tranquilo naquela casa sobradada da Rua do Senado, com os meus livros, poucas relações, alguns passeios. A família era pequena, o escrivão, a mulher, a sogra e 2 escravas. Costumes velhos, às 10 horas da noite, toda a gente estava nos quartos. Às 10h30, a casa dormia. Nunca tinha ido ao teatro, e mais de uma vez, ouvindo dizer a Menezes que ia ao teatro, pedi-lhe que me levasse consigo. Nessas ocasiões, a sogra fazia uma careta, e as escravas tinham a socapo. Ele não respondia, vestia-se, saía e só tornava na manhã seguinte. Mais tarde que eu soube que o teatro era um eufemismo em ação. Menezes trazia amores como a senhora, separada do marido, e dormia fora de casa uma vez por semana. Conceição padecera a princípio com a existência da Comborce, mas afinal resignara-se, acostumara-se e acabou achando que era muito direito. Naquela noite de Natal, foi o escrivão ao teatro. Era pelos anos de 1861, 62. Eu já devia estar em Mangaratiba, em férias, mas fiquei até Natal para ver a missa do galo na corte. A família recolheu-se à hora de costume. Eu meti-me na sala da frente, vestido e pronto. Ali passaria ao corredor da entrada e sairia sem acordar ninguém. Tinha 3 chaves da porta. Uma estava com o escrivão, eu levaria a outra. A terceira ficava em casa. Mas, senhor Mangueira, que fará todo esse tempo? Nem, dona Inácia. Tinha comigo um romance, Os 6 Mosqueteiros, velha tradução, criei do Jornal do Comércio. Sentei-me à mesa que havia no centro da sala, enquanto a casa dormia, trepei ainda uma vez ao cavalo magro de D'Artagnan e fui-me às aventuras. Dentro em pouco, estava completamente ébrio de Dumas. Os minutos voavam, ao contrário do que costumam fazer, quando são de esperar. Ouvi bater 11 horas, mas quase sem dar por elas um acaso. Entretanto, o pequeno rumor que ouvi dentro veio acordar-me da leitura. Eram os passos no corredor que ia da sala de visitas à de jantar. Levantei a cabeça, logo depois vi assomar à porta da sala o vulto de Conceição. Ainda não foi? Não fui, parece que ainda não é meia-noite. Que paciência. Fechei o livro. Ela foi sentar-se na cadeira e ficava de frente de mim, perto do canapé. Como se eu lhe perguntasse se havia acordado sem querer, fazendo barulho, respondeu com presteza. Não, qual? Acordei por acordar. Fitei-a um pouco e duvidei da afirmativa. Os olhos não eram de pessoa que acabasse de dormir. Pareciam não ter ainda pegado no sono. Essa observação, porém, que valeria alguma coisa em outro espírito, depressa botei fora, sem advertir que talvez não dormisse justamente por minha causa e mentisse para não me afligir ou aborrecer. Já disse que ela era boa, muito boa. Mas a hora já é de estar próximo. Que paciência sua de esperar acordado, enquanto o vizinho dorme. Esperar sozinho. Não tem medo de almas de outro mundo? Eu cuidei que não se assustasse quando me viu. Quando vi os passos estranhei, mas a senhora apareceu logo. O que está lendo? Não, já sei. É o Romance dos Mosqueteiros. Justamente, é muito bonito. Gosta de romances? Gosto. Já leu a Moreninha? Do Dr. Macedo? Tem lá em Mangaratiba. Eu gosto muito de romances, mas leio pouco, por falta de tempo. Que romances é que você tem lido? Comecei a dizer-lhe os nomes de alguns. Conceição ouviu-me com a cabeça reclinada no espaldar, enfiando os olhos por entre as pálpebras meio cerradas, sem o cheirar de mim. Quando acabei de falar, não me disse nada. Ficamos assim alguns segundos. Em seguida, vi-a deitar a cabeça, cruzar os dedos, sobre eles pousar o queixo, tendo os cotovelos sobre a mesa, tudo sem desviar de mim os grandes olhos espertos. Dona Conceição, creio que não são horas e eu... Não! Ainda é cedo. Vi agora mesmo o relógio. São 11h30. Você perder a noite é capaz de não dormir de dia? Já tenho feito isso. Eu não. Perdendo uma noite, no outro dia estou que não posso. Meia hora que seja, hei de passar pelo sono, mas também estou ficando velha. Que velho o quê, Dona Conceição? Tal foi o calor da minha palavra que a fez sorrir. De costume tinha os gestos demorados e as atitudes tranquilas. Agora, porém, ergueu-se rapidamente,
Passou para o outro lado da sala e deu alguns passos, entre a janela da rua e a porta do gabinete do marido. Assim, um desalinho honesto que trazia dava-me uma impressão singular. Magra, embora, não tinha seio que balanço no andar, como quem lhe custa levar o corpo. Essa feição nunca me pareceu tão distinta como naquela noite. Parava algumas vezes, examinava um trecho da cortina ou consertando a posição de algum objeto no aparador. Afinal, deteve-se ante mim com a mesa de permeio. Estreito era o círculo das suas ideias. Tornou ao espanto de me ver esperar acordado. Eu repeti-lhe o que ela sabia, isto é, que nunca ouvira a missa do galo na corte, e não queria perdê-lo. É a mesma missa da roça. Todas as missas se parecem. Acredito, mas aqui já ver mais luxo e mais gente. Olha, a Semana Santa na corte é muito mais bonita que na roça. São João não digo, nem Santo Antônio. Pouco a pouco tinha se reclinado, fincara os cotovelos na mesa e meter o rosto entre as mãos espalmadas. Não estando bem presas, as mangas caíram naturalmente e eu vi-lhe metade dos braços, muito claros e menos magros do que se poderia supor. A vista não era nova para mim, posto também não fosse comum. Naquele momento, porém, a impressão que tive foi grande. As veias eram tão azuis que, apesar da pouca claridade, podia contá-las no meu lugar. A presença de Conceição espertara-me ainda mais que o livro. Continuei a dizer o que pensava e ria para fazê-la sorrir e ver-lhe os dentes que luziam de brancos todos iguaizinhos. Os olhos dela não eram bem negros, mas escuros. O nariz, seco e longo, um tantinho curvo, dava-lhe ao rosto um ar interrogativo. Quando eu alternava um pouco a voz, ela reprimia-me. Mais baixo, mamãe foi te acordar. E não saía daquela posição que me enchia de gosto. Tão perto ficavam as nossas caras. Realmente, não era preciso falar alto para ser ouvido. Cochichávamos os dois, eu mais que ela, porque falava mais. Às vezes, ficava séria, muito séria, com a testa um pouco franzida. Afinal, cansou, trocou de atitude de lugar, deu a volta à mesa e veio sentar-se à minha frente. Mamãe está longe, mas tem um sono muito leve. Se acordasse agora, coitada, tão cedo não pegava no sono. Eu também sou assim. O quê? Há ocasiões em que sou como uma mãe. Acordando, custa-me dormir outra vez. Rolo na cama, à toa. Levanto-me, acendo a vela, passeio, torno a deitar-me e nada. Foi o que lhe aconteceu hoje? Não. Não entendi a negativa. Ela pode ser que também não a entendesse. Depois referiu uma história de sonhos e afirmou-me que só tivera um pesadelo em criança, que saber se os tinha. A conversa retou-se assim lentamente, longamente, sem que eu desse pela hora nem pela missa. Quando acabava uma narração ou uma explicação, ela inventava outra pergunta ou outra matéria e eu pegava novamente na palavra. De quando em quando, reprimia-me. Mais baixo. Havia também umas pausas. 2 outras vezes pareceu-me que havia dormir, mas os olhos cerrados por um instante abriam-se sem sono nem fadiga, como se ela os houvesse fechado para ver melhor. Uma dessas vezes, creio que deu por mim embebido na sua pessoa, e lembra-me que os tornou a fechar, não sei se apressada ou vagarosamente. Há impressões dessa noite que me aparecem truncadas ou confusas. Contradigo-me, atrapalham-me. Uma das que ainda tenho frescas é que, certa ocasião, ela, que era apenas simpática, ficou linda, ficou lindíssima. Estava de pé, os braços cruzados. Eu, em respeito a ela, quis levantar-me, não consentiu, pôs uma das mãos no meu ombro e obrigou-me a estar sentado. Cuidei que ia dizer alguma coisa, mas estremeceu como se tivesse um arrepio de frio, botou as costas e foi sentar-se na cadeira onde me achara lendo. Penso que cheguei a abrir a boca, mas logo a fechei para ouvir o que ela contava, com doçura, com graça, com tal moleza que trazia preguiça à minha alma e fazia esquecer a missa e a igreja. Falava das suas devoções de menina e moça. Em seguida, referia umas anedotas de baile, uns casos de passeio, reminiscências de Paquetá, tudo de mistura, quase sem interrupção. Quando cansou do passado, falou do presente, dos negócios da casa, das canseiras de família, que lhe diziam ser muitas antes de casar, mas não eram nada. Não me contou, mas eu sabia que casara aos 27 anos. Já agora, não trocava de lugar como a princípio, e quase não saíra da mesma atitude. Não tinha os grandes olhos compridos e entrou a olhar à toa para as paredes. Chegou a comentar que precisava mudar a cor da sala. Concordei para dizer alguma coisa, para sair da espécie de sono magnético, ou o que quer que era que me atolia a língua e os sentidos. Queria e não queria acabar a conversação. Fazia esforço para arredar os olhos dela e arredava-os por um sentido de respeito. Mas a ideia de parecer que era aborrecimento, quando não era, levava-me os olhos outra vez para a Conceição. A conversa ia morrendo. Na rua, o silêncio era completo. Chegamos a ficar por algum tempo, não posso dizer quanto, inteiramente calados. O rumor único e escasso era o roer de camundongos no gabinete, que me acordou daquela espécie de sonolência. Quis falar dele, mas não achei modo. Conceição parecia estar desvaneando. Subitamente, ouvi uma pancada na janela do lado de fora
e uma voz que bradava: Missa do Galo! Missa do Galo! Aí seu companheiro, tem graça. Você que ficou de ir acordá-lo, ele é que vem acordar você. Vá, que hão de ser horas. Adeus. Já serão horas? Naturalmente. Missa do Galo! Vá, vá, não se faça esperar. A culpa foi minha. Adeus, até amanhã. E com o mesmo balanço no corpo, Conceição enfiou-se corredor adentro, pisando mansinho. Saí à rua e achei o vizinho que esperava. Íamos ali para a igreja. Durante a missa, a figura de Conceição interpôs-se mais de uma vez entre mim e o padre. Fiquei isto à conta dos meus 17 anos. Na manhã seguinte, ao almoço, falei da missa do galo e da gente que estava na igreja sem excitar as curiosidades de Conceição. Durante o dia, achei-a como sempre, natural, benigna, sem nada que fizesse lembrar a conversação da véspera. Pelo ano bom, fui para Mangaratiba. Quando tornei ao Rio de Janeiro em março, o escrivão tinha morrido de apoplexia. Conceição morava no Engenho Novo, mas nem a visitei nem a encontrei. Vi mais tarde que casara com um escrevente juramentado do marido. Aí você vai estar assim, e você vai fazer assim. Aí você vai virar a página. Aí você vai fazer uma coisa linda de novo aqui. Vai. Não, não, não! Meu. Todas as missas se parecem. Meu Deus! Podia ter acontecido